Este é o Entre Nós, um podcast do Shopping Ortopédico, um espaço criado para dar voz a histórias reais. Histórias de pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Aqui, a gente fala sobre o corpo, sobre identidade, sobre mudanças profundas, superação, reconstrução e recomeços. Mas, acima de tudo, sobre pessoas. Eu sou a Mari, fisioterapeuta, diretora do Shopping Ortopédico e apresentadora do podcast Entre Nós. Eu vou conduzir essa conversa junto com a Raiz. O podcast Entre Nós nasce exatamente do nosso contato diário com pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. A nossa conversa de hoje fala sobre tempo, sobre crescer cedo demais, sobre perder algo muito jovem e descobrir ao longo dos anos novas formas de existir. Nosso convidado é o João, conhecido como BK. Ele sofreu um acidente aos 14 anos, usa prótese há cerca de 10 anos, já passou por diferentes tipos de joelho protético e hoje é atleta paralímpico e triatleta. Eu sou a Raíssa Paiva, faço parte da família Shopping Ortopédico e sou a apresentadora do podcast Entre Nós. Hoje, conduzo essa conversa junto com a Mari. João, obrigado por estar aqui, dividir sua história com a gente. Antes de tudo, eu quero saber quem era o João. Quem era o João de 14 anos de idade? Raíssa, primeiro, muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo com vocês, você e a Mariana. É legal falar isso, Quem era o João com os 14 anos? Eu era um sonhador, Raíssa. Eu era um menino que veio com sonho, ou tinha imaginações, sempre gostei do esporte, E eu pensava que eu ia poder conciliar o esporte com a profissão. Eu já bem cedo já era preocupado com isso, que eu nunca queria largar o esporte. Então eu já tinha uma filtragem que eu via os adultos e falava assim, eles têm que trabalhar muito. E sempre eu pensava assim, o que será que eu vou fazer quando a gente fala assim, quando eu ser grande, Quando eu chegar na fase adulta, o que será que eu vou poder conciliar na minha cabeça? O que eu vou fazer? O que eu vou conciliar uma coisa com a outra? Que eu gostava muito do esporte, eu era judoca e tal, jogava vôlei. Então eu era bem ativo nesse sentido, E como que você imaginava esse futuro, então? Antes do acidente, assim, você tinha um sonho, você tinha uma meta? Então, meu avô era coronel, em São Paulo. E perto de Uberaba, que eu sou de Uberaba, tem o exército de Uberlândia. E eu já estava iniciando as provas, já estava estudando para as provas, para me ingressar no exército. Eu falei assim, pensei comigo, o exército é tudo de bom, porque eu vou poder ficar no esporte e vou ganhar dinheiro. Sim. Então eu pensei assim, em ter essa sequência de coisas na minha vida. Que eu não ia largar o meu esporte, ia fazer meu judô. Eu era atleta de judô e tal. E eu ia fazer judô e ia seguir a carreira no exército, Eu pensava isso. A minha vida era pautada nisso, desde os meus 9 anos. Eu já pensava isso, já. Eu lembro direitinho. E o esporte, então, sempre foi algo muito vivo desde a sua infância, assim. Ah, não, Mariana, a vida inteira. Na minha época, não tinha opções, como tem hoje. E o esporte, assim, eu me encontrei muito no judô, principalmente. Eu era muito ativo, muito arteiro, Então, meu pai logo me colocou a ser muito elétrico. Não tinha hoje o que tem hoje essa patologia de já ver a criança como que ela era. Antigamente era arteiro e levava para o esporte. Então foi isso que meu pai fez comigo, me colocou no judô, uns 7 anos, e aí eu fui no judô, fui até os 14, quando o acidente, depois do acidente também, que nós vamos conversar, Sim. E é só para encaixar, e eu continuei até os 19 anos de judô. Sim. E aí, depois disso, veio o acidente, Como foi que tudo aconteceu? Você lembra como tudo aconteceu? Eu lembro, Mariana. Olha, era um domingo de vó. Domingo que você vai almoçar na casa da avó. E foi em 84 para 85. E eu sou da cidade de Uberaba e tem uma avenida lá muito grande. Hoje é toda sinalizada, mas antigamente não era. E eu desci da casa do almoço da minha avó. Estava eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. E eu ficava sempre atrás do meu pai, E 2 rapazes tirando racha no carro. Bateu no carro do meu pai bateu num poste. Uau. Todo mundo machucou muito. Minha irmã quebrou o braço, a minha mãe, meu pai tinha uma Brasília, não tinha nada na frente da Brasília, o motor é atrás.
Então o impacto foi violento, né? Meu pai ficou preso nas ferragens e eu fiquei preso na poltrona do motorista. Mas eu até então não sabia, foi o menos que machuquei na hora do acidente. Eu lembro que eu ainda ajudei meu pai a sair, mas logo depois eu desmaiei. Mas eu lembro que eu ajudei meu pai a sair, que eu tinha 13 para 14 anos, eu era, fazia judô, né? Então já era bem ativo, tinha um corpo bem atlético. Então eu ajudei meu pai a sair naquela época. E a hora que levou todo mundo, estava só eu na hora do acidente, eu desmaiei. Aí fui levado pro hospital. E aí começou tudo, né? Porque eu, igual eu te falei, eu era do judô. E eu tinha uma ferida, me deu uma escoriação no joelho. Só que naquela época, exames de imagem era ultrassom e raio-x. Eu imagino que é acesso difícil, né? Muito difícil. Interior, né? Uberaba, 500 quilômetros de Belo Horizonte. E as rodovias hoje são... A Anhanguera é uma beleza, mas naquela época era pista única. Até depois de São Joaquim da Barra, perto de Ribeirão Preto. Mas você foi atendido em Uberaba. Foi atendido em Uberaba. E como foi o primeiro momento assim que você se lembra depois que você acordou? Então eu acordei já no hospital, que um amigo do meu pai estava passando. Meu pai era fotógrafo de jornal. Aí um rapaz passou, que trabalhava com meu pai no jornal, me pegou, me colocou dentro do carro dele e me levou para o hospital. Eu acordei dentro do hospital já. Mas só com um desconforto do machucado do joelho. Não tinha nada. Aí me levaram só porque o ralado era muito grande, tinha entrado uma farpazinha no meu joelho, eles tiraram, falaram, ó, você vai ficar de repouso uma semana, com a perna esticadinha para não ter problema. Tá. Foi só isso, assim. Agora conta pra gente como foi essa trajetória de 30 anos até a decisão da amputação. Por que isso teve que acontecer? Você perdeu algum movimento, alguma mobilidade, foi uma infecção? Explica pra gente como que foi esse processo até que você resolveu amputar a perna. Nessa semana que o médico falou para mim ficar tranquilo, com a perna esticada, eu fiquei, né? Isso logo depois do acidente? Logo depois do acidente. A gente não sabia, mas eu tinha rompido todos os ligamentos. Cruzado, patela, tudo. Você imaginar, tinha no joelho, eu estourei. Como sarou a ferida, eu fui pro judô, né? E como eu fiquei de repouso, ele ficou tranquilo, também anti-inflamatório e tal. Ficou tranquilo na época, né? Quando eu entrei para atividade física, quando eu comecei a correr, eu vi que estava uma instabilidade. Mas como no judô não tem que correr muito, é só para aquecer no tatame, e é bem molinho o tatame, né? Aquilo eu acho que não fez muita diferença no joelho. Mas quando a gente começou a desenvolver o trabalho de técnica, na hora que a primeira puxada que eu dei, aí já rompeu tudo. Uau. Aí rompeu, aí eles acharam que eu tinha quebrado a perna, que ficou a tíbia do fêmur ficou muito, a diferença do joelho ficou muito aberto assim, ó, que não tinha ligamento nenhum. Não tinha nada que segurasse. Nada Então que ele, segurasse. você rodou o joelho, Exatamente isso. Na hora que eu botei o peso para entrar o golpe, puf, acabou. Bom, aí foram 20 cirurgias. E naquela época, eu não sei se vocês sabem, mas uma lesão de ligamento, você ficava engessado durante 1 ano. Uau. essas 20 cirurgias foram para tentar reconstruir os ligamentos. Exatamente. E aí Como que era isso para você que era muito ativo e... Foi muito difícil, porque o recurso financeiro era pouco. Né? Meu pai, minha mãe era cabeleireira e meu pai era fotógrafo. Então, o rendimento lá em casa era no máximo 3 salários. E era muito difícil aquela vida antigamente, né? Então, o recurso, não era SUS que chamava, era INUPS ainda. E a filha tinha que ir de madrugada, era complicado. E o médico que atendia pelo SUS, vamos falar assim, né? Que era INUPS. Então, era todo teste comigo, porque eu era atleta, já tinha sido terceiro no Mineiro, na minha categoria e tal. Então, já era todo teste. Então, eu ficava engessado 1 ano, botava 2 janelas lateral, porque a cirurgia era aberta, né? Uhum. 2 cortão do lado aqui assim. E como eu tinha lesionado a patela, também eles cortaram, então ficava 2 de cá e 2 de cá, tudo aberto. Então era a minha perna ficava engessada e ficava uma janelona aqui no joelho. E aí deu infecção, deu um monte E de esse coisa. dia você deixava sua perna completamente esticada? De 1 ano. Uau. Era E é algo que mudou provavelmente toda a sua realidade, né? Toda a Como realidade. que
que Foi, 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 assim, os primeiros detalhes, as foi. coisas simples do dia a dia? Então foi muito simples, que até então eu não imaginava, que eu era, como te falei, eu era um sonhador, né? Para mim, na minha cabeça, eu não sei, eu não tinha muita maldade, assim, de jeito nenhum não tinha maldade. Eu acho que até hoje, depois de muitos anos, até hoje, às vezes eu me pego assim, gente, mas não é assim, não mudou demais. Então eu era, além de ser uma pessoa muito simples, em todos os sentidos, eu era muito ingênuo, né? Então, eu não via a gravidade daquilo que ia me dar consequência. Acho que eu ia levando a vida. Naquele momento você não entendia muito o que estava acontecendo. E outra coisa, todo mundo falava que eu ia melhorar. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Então, eu achava, não, você vai voltar a treinar de novo. E aí, aí foi, na quarta cirurgia, uns 18 para 19 anos, eu já tinha um filho, nessa época. No começo dos anos 90, eu já tinha filho. Meu filho nasceu em 90, meu filho mais velho. Então, eu já, em 89, a última cirurgia que eu fiz, eu estava trabalhando, então eu fiz uma cirurgia em 89. Aí eu comecei a ficar 4 meses, de 3 a 4 meses, com gesso. E nem engessava a perna nesse época. Uau. E tudo que colocava na minha perna não tinha estabilidade, porque não tinha. Não é que eu acho que não tinha na época. Sim. Não tinha recurso para desenvolver aquele ligamento, Isso, talvez um menisco deve ter rompido. Mas o engraçado é que o médico ortopedista de Uberaba era um médico que era muito amigo do Neuro Lasmar aqui de Belo Horizonte. E o doutor Neuro Lasmar desenvolveu um ligamento artificial. Isso naquela época? Naquela época, que colocou no Zico em 82. Aí eles testaram comigo, na primeira cirurgia. Só que o organismo rejeitou de uma forma, assim, violentíssima. Infecção, e aquilo fechado. E aí me deu febre. Eu lembro direitinho que a pressão estava tão inchada que pegava na janela do joelho. O joelho estava aberto e a coisa estava incomodando. Então aí botou dreno, aquela coisa que era antigamente, né? Você passou anos de muita dor, então, Foi. né? Intensa, muita dor intensa. E como que você lidava com essa dor? Então, assim, é o que eu te falei, eu achava que eu tinha que passar por aquilo, eu não tinha muita percepção. Eu acho que as coisas na minha vida era que, assim, hoje eu não sou, o chassi hoje é estragado, mas antigamente eu tinha o cabelo muito comprido, era um galãozão do bairro. Então, assim, as coisas para mim foi, de uma certa forma, caminhando, uma coisa. Eu achava que tudo ia nascer. Sim. Na verdade, eu achava assim, eu vou crescer, eu vou ter um carro, eu já estava preocupado com aquilo. E eu vou ser da educação física, eu vou dar aula, eu vou trabalhar no colégio, eu vou ter uma clínica, eu já pensava isso. Então, eu achava que tudo ia correr muito bem. Eu não achava que as coisas iam acontecer. Aí, depois da quarta cirurgia, que veio meio que uma depressão. Porque eu vi que os anos iam passando e as coisas não iam acontecendo daquela forma. Demorou 4 anos. Então, quando eu tinha 18 anos, que eu fiz que eu conheci a mãe do meu primeiro filho, que eu vi que a situação era complicada, que eu tinha que largar tudo, que eu tinha que largar o esporte, que o esporte estava me fazendo fazer cirurgias todo ano. Tinha que largar o esporte e trabalhar, e acabar meu terceiro colegial, prestar vestibular, e a vida continuou, né? Aí, hoje eu penso assim, que na hora eu pensei isso, eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego, e foi o que eu fiz, né? Eu fui arrumar um emprego. Então, aí você já tinha uns 20 anos. Dos 20 para os 44, que foi quando você resolveu amputar, o que aconteceu? Teve muita infecção, então você falou, cara, não tá mais dando certo, tô sentindo muita dor, deu uma osteomielite ou não? O que aconteceu que até chegou o ponto da sua amputação, pra gente chegar nessa virada de vida, né, nessa mudança de vida? Então, aí o que aconteceu? Infelizmente, essas coisas afetam a parte particular, né? Você fica deprimido, você quer... Para lidar com isso é muito complicado para o ser humano, né? Eu não tinha apoio psicológico zero, eu não sabia que tinha isso. Então, as coisas aconteciam comigo e ia sendo meio que automático. Então, assim, me separei muito cedo, né? Fui trabalhar como representante de laboratório, fui da indústria farmacêutica, passei no concurso de uma empresa do laboratório e a minha intenção era chegar no multinacional, que era na Baia. Era o melhor laboratório que tinha no Brasil e tal, e eu cheguei na Baia. Eu passei na seletiva da Baia e fui trabalhar na Baia, e aí minha vida começou a mudar. Eu comecei a viajar, eu era representante de laboratório, comecei a ver muitos médicos, né? Porque visitava 360 médicos
por mês, né? Minha média de médico era muito grande. Fazia farmácia. Só que essa atividade laboral foi trazendo alguns problemas no meu joelho. Eu vi que não estava certo, que doía, que tal, tá. Eu falando com o ortopedista, que eu trabalhava com anti-inflamatório, não está certo não, velho. Eu estou doendo demais. Tudo que eu faço está doendo, velho. Eu sou magro. Na época, eu pesava, tipo, 60 quilos, 59, 60 quilos. Tenho 1,70. Então, eu falei, doutor, ele falou, vem cá. Ele me colocou na maca, fez o teste. Da gaveta. Falou, João, quantas vezes eu estou vendo que você operou? Eu falei, quantas vezes você operou? Eu já tinha operado 6. Não, eu operei 6 vezes. Falei, tem gente, não, você vai ter que fazer exame e tal. Aí fez exame e tal, realmente tinha que fazer. E já tinha alguma coisa de moderno no mercado. E aí fiz a ressonância magnética. Aí quando eu fiz a ressonância, aí estava tudo danado. Eu já tinha artrose. Aí eu fui operar com o médico que eu estava acostumado a operar. Mas nesse momento você foi fazer uma cirurgia para tentar recuperar o joelho. Exatamente. Para ver o que é. Eu tinha artrose, né? E o que acontece, Mariana? O osso foi saindo com a minha atividade tanto intensa, foi saindo e dava problema. Era um corpo estranho, aquilo inchava, dava edema, aí ia lá, puxava com a seringa, não era líquor, era sangue, aí puxava, aí tirava líquor também, aí foi piorando. Isso tudo foi piorando. E chegou um dia nisso tudo... E além da dor, a mobilidade estava... começando a ficar reduzida. E aí, o que acontece? Você não consegue fazer nada, aquilo vai batendo, você vai vendo outras coisas. Eu comecei a engordar. Eu comecei a comer demais, parei de correr, fazer atividade física, que eu gostava. Até para andar, dói. E comecei a engordando, e comendo errado, e a vida vem o segundo filho, o terceiro filho, e a minha esposa sofreu um acidente de carro também, e isso aí minha vida virou um turbilhão, que é a coisa particular, a vida continua, né? Sim. E aí eu comecei a comer e engordei, eu cheguei a pesar 100 quilos. Uau. Com aquele joelho. E aí, assim, a artrose alterou demais, ficou muito ruim. Fui fazer, acho que a 19ª cirurgia ainda, com outro médico que eu estava acostumado, mais velho. E aí ele lesou o tendão. E aí eu comecei a ficar sem sensibilidade com o pé. Comecei a não sentir o joelho, passava a mão no joelho, batia o joelho, machucava o joelho. Falei, o que está acontecendo? Eu fiquei louco, eu tinha 30 anos, assim. Eu tinha feito 9 cirurgias. Falei, aí chegou um médico novo na cidade, com cabeça do sul, cabeça nova, tal. Tem que médico chegou em novo e eu era representante. Fiquei doido, né? Falei, bora visitar esse cara. Já entrou, fez parte do meu cadastro. O doutor já tive 9 cirurgias e tal. E ele começou a ver a história. A gente fez uma anamnese. Tinha uma técnica nova. Colocamos ligamentos, tirar um ligamento daqui, colocar, tal, vai dar certo. E ele começou a fazer esse tipo de coisa. Eu confiei demais nele. E eu fui fazendo. Você foi tentando o que Fui tentando. De repente, antigamente, nessa época, ainda podia comício com show. Tinha os comícios políticos e tinha show. Eu fui com a minha esposa num comício show desse. Na hora que eu desci do carro, a perna não veio. Eu fui e a perna ficou. Eu falei, ué, o que aconteceu? A minha esposa chama a Fabiana. O que aconteceu? Ela falou, ué. Eu comecei a ver, você já está mancando já tem um tempo. E eu não percebi que eu estava mancando. A perna não obedecia o sangue. Não respondia mais. Exatamente. Eu estava perdendo a sensibilidade. E aí tudo assim, na minha cabeça virou uma loucura, assim, né? Aí eu não conseguia fazer mais nada, acelerar, frear. E essa sensibilidade você perdeu do joelho para baixo? Para baixo. E aí, Mariana, o que aconteceu? Eu entrei no INSS, que eu não conseguia dirigir, e entrei em depressão profunda, assim. Tem uma depressão, eu achava que não ia mais viver, né? Ficava, falei, aí minha filha, papai, eu vi minha filha chorar e tal, e perto da minha casa tinha um tapeceiro que veio de pólio, com um aninho, e era tapeceiro. E a minha esposa tinha uma poltrona lá em casa que precisava arrumar, e a Fabiana falou para mim assim, vai lá no Marinho, mas era mais ou menos para me ver. Vai te preparar. Ela já sabia, ela é médica e tal, ela já sabia que o exemplo, não adianta você falar, tem que ser tocado
e ser uma pessoa, eu acredito nisso. Você acha que você tem problema, mas quando você vê uma pessoa que você acha que tem mais problema que você, seu problema fica pequeno. Verdade. E ela pensou isso, né? Ah, então, eu fui. Cheguei lá, o cara estava botando, na mesma hora que eu cheguei lá, ele estava no skate, colocando um sofá em cima do Fusca. Ele jogava a corda assim, Uau. ia lá, colocava no sofá. Olhei assim, eu falei, esse cara é louco, mano. Como ele tá conseguindo fazer isso, né? E aquilo assim me encheu os olhos, assim. Eu comecei a conversar com ele. E quando você tá nessa pegada, triste e tal, quando você vê algum exemplo legal, você não para de falar. Ele falou assim, João, você não parava, você não dava vírgula. Você falava, Marinho, mas eu estava até emocionado de te ver, que eu falava assim, na minha cabeça era assim, tem a luz no final do túnel. Né? Aí eu descobri que o maior, hoje eu penso assim, agora não, há um pouco de tempo atrás, a gente vai falar sobre isso, sobre o esporte, mas eu percebi que o maior concorrente que você tem é você mesmo. O seu cérebro é impressionante, assim, né? Ô, João, mas até então, algum profissional de saúde já tinha falado sobre amputação ou não? Zero. Não, zero. Até aí nada, zero. Ninguém tinha falado nada comigo. Eu não tinha procurado esporte. O Marinho jogava basquete cadeira de roda. E lá em Uberaba tem uma ONG que chama DEFU, que é só de deficiente físico. Hoje tem fisioterapeuta, tem todo um trabalho feito lá, né? Com deficiente físico. E aí ele me chamou para jogar essa basquete cadeira de roda. Eu aceitei na hora, né? E a minha vida mudou daí, da cadeira, do basquete cadeira de roda para frente. Uhum. Porque aí eu virei um outro João, né? E aí foi isso, assim. E como foi o momento da decisão mesmo, assim? Pela amputação, assim? Não, foi mais fácil para mim do que para minha família. Porque eu estava tão desesperado para acabar com aquela dor, que tudo que eu ia fazer eu tinha que tomar infiltração. E eu quebrei o joelho 2 vezes. Eu machuquei o joelho, os ossos, como eu não sentia nada, eu fui fazer uma virada na borda da piscina e bati o calcanhar. E aí, eu tive que sair de lá de ambulância, assim, né? Então, o meu técnico via, João, tá saindo o osso, você não tá sentindo? Aí eu tirava a pele, assim, do osso. Caraca. Então eu falava assim, Eu não sentia mais nada. Sentia mais nada. Aí eu fui procurar eu falei assim, fui pesquisar o melhor ortopedista da área do Brasil, em 2015. 2016, em maio de 2016. 2016, E aí eu fui lá, em São Paulo, e ele falou, João, não tem jeito não, isso aí é amputação. Você quer melhorar a qualidade de vida? Agora, ele é amputado, o médico é amputado. Aí ele falou para mim, você quer uma experiência... É o doutor Paulo? É doutor Marcos Guedes. Ah, sim, São Paulo. São Paulo. Aí ele falou para mim assim, João, você quer uma experiência que eu sou amputado e tal, transfibial, caí lá atrás, em 60, posso te falar de cadeira. Você vai viver melhor sem a perna do que com a perna. Que isso aí, essa artrose vai subir, vai pro quadril. Se pegar a medula, você tá perdido. É como se a perna não fizesse mais parte do seu corpo, né? Exatamente. Você não sentia mais ela. Não fazia mais parte daquele sentido de tem uma perna funcional que me ajuda a viver, Isso, né? Que eu consigo fazer as coisas com ela. Já era um peso morto ali, né? Isso com 33 anos. Isso aconteceu com 33. Quer dizer, em 2016, eu já tinha 44 anos. Né? Sim. Então, foram 11 anos de sacrifício, de muleta, né? De não poder... Pra você realmente ter a certeza e optar pela optação. Não, porque ninguém falava. Ninguém nunca tinha dito. Ninguém falava. Foi a primeira pessoa. Aí as condições foi me dando isso, porque eu não tinha autonomia para nada, de botar um prato na mão, Sim. de colocar a comida que eu gostava, que eu usava bem a canadense, todo mundo tinha que me servir, eu estava cansado daquilo, de viver aquela situação de deficiente físico. Sim. E eu tinha as 2 pernas, mas eu era muito deficiente, porque eu tinha muita dor. Então, tipo, para mim vir para Ribeirão, eu tinha que parar 4 vezes. Tomar infiltração, era o Sevinski na época, que era um líquido que põe no joelho. Quando se lançou, em 1 ano, ele demorava 3, 4 meses. O Sevinski já estava assim, de mês em mês eu tinha que botar Sevinski, porque a artrose era tão grande, né? Sim. O Sevinski é muito grosso, tinha que aplicar na hora ali. Então, foi muito complicado. A amputação veio, e junto com ela, o que você sentiu? Uma libertação? Realmente você voltou a sentir quem
né, você sentir João de novo. Que eu já estava no Paralímpico nessa época, né? Eu comecei o triatlo em 2011. Ah, você começou com a perna sendo deficiente. Eu comecei em 2011, então era muito difícil. Eu queria muito ser atleta de alto rendimento e não conseguia, né? E assim, era tudo muito difícil para mim. Isso. Ô, João, e como foi, assim, o primeiro momento que você se viu sem a perna? Breno, foi uma alegria. Nossa, cara, a hora que eu acordei, estava minha filha lá. Estava comigo, minha filha Marina. Quando eu acordei, eu me sentia... pesava muito, né? Pesava tanto, aquilo me pesava muito. Quando eu senti, né, acho que a Raíssa, não sei se ela sentiu isso, né? Mas, cara, porque eu acordei da anestesia lúcido de tudo, né? Então, na hora que o quadril mexeu, que eu vi que eu estava leve, sem a dor, cara, eu gritei, chorava. Minha filha, papai, assim, chorou comigo e tal. Eu quero ir no banheiro. Eu falei, não pode levantar. Você não pode levantar. Eu fui sozinho no banheiro. Não, espera, papai, espera. Eu falei, não, vou no banheiro. Uma sensação de alívio? Exato. Eu queria sentir tudo que eu queria, que eu achava que eu tinha perdido, né, na verdade, né? E você perde a sensação total, né? Realmente você é deficiente físico na cabeça e no corpo. Porque quando você não tem autonomia de fazer as coisas, você perde totalmente a referência de ser humano. Assim. Então eu não sabia como é que era mais correr, eu não sabia mais qual era a sensação de bicicleta, eu não sabia mais a sensação de nada, porque aquilo me limitava demais. Sim. A sua perna ela ficava dura, reta? Ela ficava... Era como se ficasse só assim? Não, ela ficava para baixo. Para baixo. O pé de equino, né? Ah, tá. Reta com o pé para baixo. Ah, então era como se fosse uma perna de pau. Era difícil demais, era muito complicado. Era muito complicado. E aí, assim, na hora que eu vi aquilo, aí que eu explodi no esporte, né? Que aquilo me tirou todo no limite, né? Eu era muito limitado. Sim, sim. E aí, como é que foi até a protetização? Mariana, vou te falar uma coisa. Eu falo muito isso nas minhas entrevistas que eu dou aí, né? Para todo lado. O tanto que é importante o deficiente físico ele se encontrar onde como que eu vou te falar a palavra certa? Te dá, a clínica te traz a qualidade de vida que você precisa. Porque às vezes você tem condição financeira, você vai buscar, mesmo assim não é a qualidade de vida que você precisa. Que às vezes a pessoa quer te empurrar alguma coisa muito cara e aquilo que você não precisa, ou senão muito barato e aquilo que você quer melhorar. Então é muito complicado isso. Para o nível de atividade, talvez. Exatamente. Né? Essa parte foi assim, muito importante, porque eu rodei muito, né? Até chegar no shopping ortopédico, né? Então eu tive muitas decepções, assim, né? Uhum. E para mim foi muito difícil, porque eu já vinha 10 anos de muleta. Eu morria de vontade de pegar na mão da minha esposa no shopping, por exemplo, dos meus filhos. Né? Você queria sentir talvez uma liberdade real, exatamente. Né? Essa autonomia, né? Que a pessoa, que a gente fala que é convencional, a gente que é deficiente físico, fala que a pessoa que tem duas pernas é convencional, né? Então, os convencionais tinham que eu já tinha até essa linguagem deficiente, né? Eu convivia tanto que eu sabia de tudo, eu era deficiente físico, né? Então, eu tinha que saber de tudo. Então, eu via ir no McDonald's, ir no fast food, ou em qualquer lugar, e vai, pega, senta, come, faz alguma coisa, aquilo, eu falava, pô, será que eu vou conseguir fazer isso ou não, né? Será que eu vou conseguir fazer isso um dia? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu amputei é o seguinte, eu fiz uma vaquinha e falei assim, eu quero uma prótese, cara. E tipo, eu fiz uma vaquinha de 50 mil. O cara me falou, eu entrei em contato com um cara em Ribeirão Preto e falou assim, ó, você sai daqui andando, você precisa de 50 mil. É isso, só, tudo é 50 mil, é 50 mil. Fui lá, fiz uma vaquinha, 50 pau, em uma semana. Fiz essa vaquinha, pum. Cara, foi a maior decepção da minha vida. Você falou, como é que foi assim? Eu pus a prótese e saí andando. Então, eu não usei muleta mais, nunca mais eu queria usar muleta. Então, foi a coisa mais louca do mundo, que o cara ficou louco comigo. Eu botei a prótese e saí andando. Uhum. Fui caindo, ele falou, não é assim, sabe? Ele não teve muito tato comigo com essa parte de reabilitação, não. Uhum. Entendeu? Tinha uma bala lá, ele tem que andar. Mas ele não falava o que tinha que fazer e tal. Eu já fui fazendo isso. Já nem pegava na barra, já fui... Primeiro momento que eu pus ela. Não. Só que, o que acontece? Como eu não tinha orientação, não tinha online, não tinha nada. Isso naquela Você não época... usava? Não, era pele. Era aquele de saquinho,
que tira por aqui, era aquilo que ele me colocou 50 mil. E que era muito usado antigamente, amiga. Sim. E aí eu peguei pô, aí me deu infecção, né, no Só coto. 10 anos. Me deu infecção no coto e tal. E aí, por isso que eu te falo, porque aí eu passei por mais 2 clínicas, fui contratado. Mas, assim, você falou da decepção, né? Mesmo você andando, assim, o que que te decepcionou, assim? Não, foi o que me decepcionou foi isso, essa falta de sensibilidade Sim. do protetista, né? Me protetizar com a prótese correta, né? E Que da sensibilidade com você também, né? De atendimento. Exato, Porque como eu era um cara que queria muito andar, né? E eu era atleta, já era atleta, ó. E tinha toda a característica de um tipo de joelho que ele poderia ter me pedido. Se ele me arrumasse, ó, é 150 mil, eu tinha feito uma vaquinha de 150 mil. Que uma semana eu arrumei 50. Então, mais 2 semanas eu arrumava 150 mil. Tenho certeza que o povo de Uberaba, os meus amigos... Porque as pessoas se mobilizaram, né? mobilizaram atrás. Isso, fizeram churrasco, fizeram almoço, janta, café da manhã, todo mundo do esporte contribuiu. Então, a vaquinha rapidinho eu consegui 50 mil. E é muito importante para nós que somos amputados a reabilitação. Sim. Não é só coloca prótese, pode ser a melhor prótese, o melhor joelho, vamos dizer assim, né? O mais avançado de todos, o melhor componente. Se você não tem uma reabilitação de qualidade, que vai te ensinar, porque a gente reaprende a andar de novo. É igual criança. Você tem que entender como que coloca uma perna na frente da outra, o passo não pode ser muito longo, porque senão você não consegue. A gente usa muito a força da posterior, de coxa, do quadríceps. Então, tudo isso tem um porquê, né? Tem um porquê da E fisioterapia. até mesmo pensando assim, em cada prótese, né? Isso muda para cada tipo de joelho, enfim, isso muda, né? Então, e a característica, e eu acho assim, o que eu vejo nesse tempo todo é o seguinte, cada deficiente tem o seu tempo, né? Não adianta o meu tempo era muito acelerado, eu queria fazer muita coisa. Eu já estava, eu tinha sido contratado lá em Santa Catarina por um clube chamado Mapituba para ser atleta oficial do clube. E já ia... Você estava com pressa. eu queria, sabe, eu estava com fome de Viver. exatamente. Mas e aí, depois que passou esse período, você voltou e você conheceu o shopping. Conta pra gente como foi essa experiência, o que o shopping agregou, né, na sua reabilitação, no seu conforto, o que foi transformador para você o shopping ortopédico? Então, eu estava em outra clínica, aí um dia, um ex-funcionário da clínica falou assim, fulano de tal está aqui, numa empresa aqui em BH e tal, vamos lá. Aí esse funcionário do shopping, me apresentou o shopping, eu nem sabia do shopping ortopédico. E o shopping ortopédico é assim, desbravador, né, em prótese em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Amarildo está há 47 anos no mercado, então, quer dizer, é uma coisa assim, impressionante. Eu nem sabia que onde eu estava, o dono já tinha trabalhado no shopping ortopédico. Sim. Nem sabia disso, né? Então, eu era muito cru, porque eu não era daqui, eu estava vendo que minha esposa trabalha aqui. Então, eu não sabia de nada. Então, E era algo novo para você também, Totalmente, totalmente. Eu não sabia nome nem de rua aqui. Então, aí me apresentar. Quando eu cheguei, e assim, eu cheguei, eu fui apresentado, beleza. E voltei para onde eu estava. E aí eu comentei, tem um shopping ortopédico aqui? O cara é muito bravo, não sei o quê, lá. E eu fiquei com curiosidade, falei, não, esse cara bravo é o cara que me interessa, porque esses caras aqui é o verdade. Esse cara. Fui lá conhecer o marido e me apaixonei, né, pelo marido, né? Foi assim, pá! Só que eu cheguei lá assim, falei, caraca. E ele falou assim, seu negócio é esse, tem que fazer isso. Sabe, foi direto, reto. O olhar dele é muito incrível, né? Ele olha, ele já sabe o que a gente consegue melhorar, o que está faltando, um alinhamento, um pé, E ele já pôs o que eu não tinha, ele já me alinhou, já me colocou andando melhor que eu andava, já tirou todas as minhas dores, eu tinha uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, já tirou todas as dores, e já me colocou line, tem um line e tal, E aí eu queria muito correr, né? E eu precisava de um joelho de corrida, ele já me indicou um joelho de corrida, eu já comprei o joelho de corrida, e a gente já alinhou toda a prótese de corrida, e fomos fazer um trabalho, né? Porque a minha profissão é atleta, eu sou atleta profissional. Então, eu sou aposentado, que eu venho lá dos farmacêuticos, que eu aposentei, né? Da indústria farmacêutica, mas hoje eu vivo mais do que minha aposentadoria do meu esporte, né? Eu tenho bolsa atleta e tal. Então, é isso, assim, né? O Amarildo, o que você falou para mim, assim, a qualidade minha de vida aumentou, assim,
eu estou vivendo muito melhor, com a qualidade de vida, para andar por esporte, assim, eu sou 5 vezes campeão brasileiro seguido. Uau. Então, o shopping ortopédico agregou cada vez mais, né? O triatlon. E a qualidade de vida, né? Você tem. Eu não penso mais na prótese, sabe? A prótese... É como se ela fizesse parte de parte você. de mim, exatamente. Ao longo desses anos, você já trocou de joelho, Já. certo? De Já. quando você começou a protetizar É. até hoje. É. E hoje você veio com... Você trouxe essa prótese de corrida, Aham. que é a lâmina, né? Que a gente utiliza para correr. É um joelho próprio com a lâmina. Para quem tá assistindo a gente não entende, a lâmina é como se ela fosse um pé, certo, João? Se eu estiver errado, você me corrige. É como se fosse o pezinho que a gente usa dentro do tênis, usa a lâmina para correr. E existe esse joelho também, não é? Que é próprio para correr. Esse é o 3S80, é um joelho específico para corrida, né? Eu tenho o Capital Lee, que é a empresa que me deu, o shopping me deu esse joelho aqui para andar, esse joelho aqui. E esse aqui é o 3R80. Eu já tive o 3S80 e o 2100. Eu já tive o da Oscar, o 2100. Só para o pessoal entender, são 2 joelhos específicos para corrida, porém de marcas diferentes, né? O 2100... O 2100 eu acho que ele não é, né, para corrida. Não, ele pode correr, sim. pode correr. Ele pode correr, mas nem em alta performance, que eu estourei 3. Não, Aí eu fui pegar isso. Não para você, né, João? não já, João. Que o seu peso é de uma pessoa que tem as duas No pernas. shopping eu troquei 2 vezes o joelho. Né? No shopping ortopédico eu troquei 2 vezes. Eu já tinha estourado ele antes, porque o joelho são vários tipos de joelho. A Mariana sabe muito bem, você também sabe. Né? A Mariana é fisioterapeuta, está no shopping, é diretora do shopping há muito tempo, né? E foi criada com o pai dela também, né? Além de tudo, foi criada com o pai dela. Então, começa com o pneumático, né, Mari? Depois vai pro hidráulico e depois vai pro joelho da Raíssa, que é o eletrônico. E tem até os mais simples também. E tem né? até os articulados, né? Tem Mecânicos. os mecânicos articulados, que é o que o SUS dá, né, infelizmente. Então, conta pra gente como que foi chegar até esse joelho que você tem hoje, que é um joelho muito bom. Os dois, né, são joelhos muito bons. Conta pra gente como foi só essa experiência, assim, de uma maneira que a gente entenda, o pessoal de casa entenda Entendi. essa evolução, como que é. Eu acho super legal esse mundo que a gente vive, porque é algo completamente diferente, novo, né? Total. Então, como que foi evoluir, ver essa evolução mesmo na sua marcha, ao seu caminhar, na sua qualidade de vida, de esporte, como que isso influencia? Então, o 2100, eu acho, até ainda, ele era muito solto, né? Ele é para corrida, um trotezinho, uma corrida final de semana, uma coisa assim, ele vai muito bem. Então, é um joelho que te dá uma marcha mais livre, vamos dizer assim, né, Mariana? Sim. Então, pelo próprio formato dele, pelo que ele propõe a fazer, ele faz tranquilamente. E eu fiquei muitos anos com ele. Eu tenho 10 anos protetizado, eu fiquei 9 anos com ele. Então, eu era muito livre para a marcha. Minha marcha era quase muito perfeita. Assim. E o Capital Lee, ele veio para dar uma travada nisso, para me ensinar a andar de novo, mas ele me deu qualidade de marcha. Porque ele é hidráulico, totalmente hidráulico, ele é muito seguro. E o outro me fazia eu cair demais, né? Eu estava andando, olhava para o lado, o tronco fazia algum movimento, ela desarmava e eu caía. Então, a diferença é muito de... Segurança. Certo? Eu acho que quando você está no começo, você procura uma coisa muito segura. Se você tiver condição, você tem um joelho eletrônico, que ele não deixa você cair de forma nenhuma. Sim. Ele te segura de todas as formas. Agora, quando você não tem, você se adapta àquele joelho, né? E você se adapta de uma tal maneira que você começa a fazer tudo com ele. Eu conheci o João, Mari, ele usava esse outro joelho ainda. E eu ficava impressionada com a marcha dele. Porque eu falei, foi logo quando eu comecei a Tudo tão natural, né? Eu comecei a protetizar com o Sileg, que é um joelho eletrônico muito seguro, de uma qualidade, assim, surreal. E eu vi o João andar com aquele joelho tão livre, que hoje em dia eu tenho um joelho mais livre, e eu vejo a dificuldade que eu falava assim, caraca, João, você tá arrasando. E é assim mesmo, né? E a lâmina que ela estava falando, que a Raíssa estava falando, é porque é muito difícil ter um timezinho na vírgula da lâmina,
entre o calcanhar e o pé, que é onde você faz você dobrar o joelho. Sim. Ali é que você faz dobrar, mas é um time que cada atleta tem. Isso não tem em literatura médica, né? Nem fisioterapeuta. Não existe nada, um estudo falando que você tem que fazer tal força para dobrar o joelho, tal. Não existe nada, fisiologicamente falando, não tem nada. É um feeling, né? A gente sente aquilo. E cada pessoa é única, né? Então Exatamente. isso muda, né? Cada um tem uma digital, né? Então não é uma forma de bolo, né? Você faz assim, assado, porque eu já vi, aqui em Belo Horizonte eu treino muito no CTE, tem eu vejo muito amputado chegar lá e desistir na primeira. Porque o que acontece? O que acontece nas várias clínicas que eu já passei. Quando você não tem indicação daquele produto, você só tem o ânimo, né? A coisa, eu quero correr. Mas a pessoa não te fala, você vai correr, o processo é longo, é um processo... Talvez só de falar as partes boas, né? Exatamente, Tem todo um processo. Eu já corri de muleta há muitos anos. Então, você não sente aquilo que você sente com a prótese, ao mesmo que você sentia quando você tinha a perna. Entendeu? A mesma coisa quando você corria, quando você tinha a perna, você vai ter quando você vai ter a prótese. Ô, João, e como foi a primeira vez assim, que você correu com prótese? Foi muito bom. Cara, eu chorava, não parava de chorar. Assim. Até hoje eu fico assim, né, segurando, porque foi muito forte, assim, né? Eu queria muito correr. Eu sofria demais, porque eu corri de muleta, né? Imagina você treinar 40 km por semana de muleta. Uau. De muleta. Conta pra gente a principal diferença desses dois joelhos, para o pessoal de casa entender. Então, os dois são... Na verdade, eu acho que não estão focados no joelho, mas na prótese em si, né? Na prótese. Esse joelho, a prótese aqui é um pouquinho mais alta, né, Mariana? A Mariana sabe muito bem, para te dar mais alavanca para você jogar o seu corpo para frente e você correr. Isso aqui é uma prótese de corrida, a lâmina, né? E a lâmina, ela te dá impulso, né? Ela te impulsiona, você joga o corpo para frente, ela já está direcionada para te jogar para você correr, né? Fazer toda a dinâmica da corrida. Ela é como se fosse uma mola, né? Isso. E o joelho é muito solto, né? O joelho é totalmente destravado aqui. Ele é totalmente liberado. Ele não tem trava nenhuma. Então, por isso... E aqui, ó, não tem aonde... É o feeling que eu falei. Então, é muito... entre esse aqui, ó, esse pedacinho aqui que você vai dobrar ela. Então, é essa parte aqui que vai fazer você dobrar o joelho. Tá. E ele é totalmente solto. Ele não tem trava. Ele, então, é um joelho que você diria assim... É ótimo para correr. Não, péssimo para andar. Esse joelho é próprio de corrida. De corrida. É um joelho de corrida. É um joelho de corrida. Próprio para corrida. E esse não. E esse aqui já é o capital ali. E esse aqui já é um joelho para você andar, né? Você vê que ele, ó. Tem uma resistência. Tem uma resistência para voltar, ó. Ele é um joelho à prova d'água. Ele é um joelho resistência. João, e uma dúvida? Ele é resistência à água. Uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham, assim. Como é pra você, assim, o momento que você tira a prótese do dia a dia e coloca a lâmina? Que é uma mudança grande, né? O que é? Não, assim, é porque o cérebro, isso é muito legal você falar, é só fisioterapeuta mesmo para falar, porque o outro fisioterapeuta me perguntou isso lá atrás, e fazia muito tempo que ninguém me perguntava isso. A dinâmica da sua cabeça funciona assim, trabalho de treinamento. A primeira vez que aconteceu isso, eu caí. Porque a força é diferente, tudo é diferente, né? Tudo. Eu costumo explicar o seguinte: aquela força que você faz com o pé direito no seu carro, com o pé esquerdo no seu carro. Quando você vai, você acha que vai aplicar a mesma força com o pé esquerdo e o carro faz assim, né? É como se você saísse do carro manual para o automático, né? É a força Dá que um bug, talvez. É isso. Foi difícil porque, como eu sou do triatlon, e eu estava pedalando sem prótese, e sair daquele pedal, já vem da natação sem pedal, e depois sair já correr para uma prótese de corrida, foi bem punk. Então eu tive que fazer várias vezes essa modificação para o cérebro já ir se adaptando, né? Para mim não sentir Mas tanto, hoje em né? dia Não, hoje é natural? totalmente natural. Sim. Mas é um treinamento também que tem que fazer. Sim. É uma coisa você querer ter uma prótese de corrida e fazer uma corridinha. Outra prova, você quiser performar com essa prótese. É uma outra história. Um trotinho, sabe? Você correr na esteira tipo 7, 8, é uma coisa. Agora, você querer correr de 10 para cima, de 10 velocidade na esteira, para o pessoal entender, né? De 10 a 12,
e constante ali, aí é pancada, aí é outra coisa. E, João, conta pra gente, hoje, olhando pra trás, né, como que é a sua vida após essa amputação, após essa reabilitação, essa redescoberta, né, de tudo, como que é o João hoje, né? A gente começou a nossa conversa aqui, como que era o João, 14 anos, como que é o João hoje, de 54 anos, com família, né, esposa, sendo vovô, e como que é todo esse processo, né, de você entrar no esporte, conseguiu entrar no esporte, que era um sonho de criança, de infância, conseguiu desenvolver tudo isso, mesmo com toda a limitação que você teve, com todas as dores que você sentiu, você conseguiu superar todas essas limitações. E quem é o João hoje? Cara, eu sou um homem muito feliz. Tem um divisor de águas na minha vida que o dia que eu botei a minha vida na mão de Deus, mudou toda a história. Até então, eu me preocupava muito com o outro. O que o outro faz para me performar que nem ele? O que O outro faz? Quando eu larguei isso, virou a chavinha. Tinha uma comparação, talvez? Sempre teve, porque você sempre quer se melhorar, né? Sim. A gente que é muito competitivo, a gente quer sempre melhorar, né? E então, quando você tira essa capa que você acha que tem que ser igual àquele, ou performar melhor que aquele, e começar a ver você mesmo, quando eu entreguei a minha mão para ele, comecei a agradecer até os tombos que eu levava. Não, graças a Deus eu estou podendo levar esse tombo. Quando eu percebi que isso era muito importante na minha vida mudou a história todinha. E quando foi esse momento? Foi em 2017. Sim. Porque eu fui Você levar... eu já tinha amputado. Tinha pouco tempo da amputação, né? Eu levei a minha filha para em Ilhéus, uma competição, e eu sempre saí primeiro da água, né? Que eu já venho da natação. E eu, papai vai ganhar, papai vai ganhar. E eu estava na bicicleta, e eu sempre fui o sexto, entre o sexto e o 10º do Brasil. Eu era muito ruim, eu ia porque eu queria. Mas é o que eu falo, tem que persistir, né? E assim, eu não tinha essa noção do que era um atleta profissional no conceito geral do negócio, né? As coisas que você ia ter que abdicar, tudo que você ia ter que fazer, né? Então eu não tinha esse conceito. Então na hora que ela viu que na primeira volta eu estava em primeiro, e já na segunda volta eu já estava em terceiro, e na quarta volta eu já estava em último. Uau! E na hora que eu fui correr, que eu peguei as muletas para correr, e ela viu chegando, tipo assim, fazia mais de 2 horas uma prova. Hoje eu faço em 1h15. Fazia mais de 2 horas a prova. E aí ela pegou e falou, papai, mas por quê? Esse porquê entrou na minha cabeça como se fosse uma bigorna. Sabe? Pum! Falei, pô, por quê? Por quê? Aí eu comecei a falar, o que você faz para melhorar? Eu comecei a perguntar, por que você faz para mim? O que você faz? Você tinha um objetivo, né? Aí eu falava, eu tinha só um objetivo, eu queria melhorar, mas não sabia como performar, né? E aí eu comecei a ir atrás das pessoas. Esse porquê que ela me falou foi muito importante, né? O porquê, né? E aí eu falei assim, pô, cara, aí na hora que eu falei assim, eu não tenho que preocupar com as pessoas, eu tenho que preocupar comigo. O que eu tenho que fazer? Aí eu percebi que o maior conceito do atleta é a paciência. A maior virtude, aí eu percebi, não, a maior virtude do ser humano é a paciência. É um dia após o outro, devagarzinho, você vai construindo um futuro para você bem devagar. E foi isso que eu comecei a entender depois de muito tempo, né? Eu já tinha passado os 40, né? E então aí eu fui entendendo como que eu comecei a entender dali para frente. Eu tirei do esporte e voltei para minha vida, sabe? Eu comecei a ser mais paciente com os meus filhos, ser mais paciente com a minha esposa. Então foi uma mudança de vida. Foi uma mudança de vida. Então, mas eu acho que na hora que eu estava lá no chuveiro chorando, que eu não ganhava nada, que estava doendo, tudo estava doendo, tudo era muito difícil. Eu tinha que estar sempre uma pessoa comigo, eu tinha muleta, né, e tal, e coisa, depois eu amputei e não estava dando certo, não me questionava demais, por que o outro é melhor e eu não sou. E aí depois, quando eu descobri isso, que eu botei na mão de Deus, que Deus, tudo, até as coisas ruins, o Senhor que manda para mim, aí acabou o problema. Aí aquilo mudou a chavinha, e é um exercício, né? Essa disciplina de paciência não é fácil. Até hoje eu faço bem esse exercício. Não é fácil. Então, eu aprendi isso nisso tudo da história que você me perguntou, isso é isso. O que eu levo de tudo isso? Eu acho que é isso. A paciência, sabe? A maior virtude do ser humano, eu acho que é a paciência. Você saber
ter paciência para tudo, até para as coisas ruins. Tudo vai passar na minha vida. Uma hora vai... Eu acho que o equilíbrio aí, quando você está muito lá em cima, a euforia, né? Eu acho que até essa hora também você tem que falar, opa, eu acho que está muito, eu acho que tem que voltar. Eu acho que tem que voltar um pouco para ver onde as minhas origens, que está muito lá em cima. Então, isso é muito pé no chão. Eu sou muito assim hoje, né? Mas demorou, viu, gente? Isso é um processo. O ser humano né? é muito complicado, porque é um exercício mesmo, né? Porque E me conta uma coisa. A prova de corrida te abriu portas? Abriu, porque eu conversei com a Marildo e o Amarildo tem uns anjos da minha vida, né? Eu falo que tem muitos anjos da minha vida. O Amarildo é um deles. Tem um médico lá de Barretos também, que é um anjo da minha vida, desde muitos anos, que eu venho da Águas Abertas. Não sei se vai dar tempo da gente falar, pode deixar para outro podcast, né? Eu venho de maratona aquática, eu já nadei 24 quilômetros, 30 quilômetros no mar. Então, e tem esse anjo Marcelo e tem o tipo, no mesmo nível, o anjo Amarildo, né? Então ele viu, assim, eu falando com ele e a gente conseguiu essa prótese, essa lâmina de corrida dessa empresa Ossor, né? E assim, a performance mudou. Eu te falo assim, pra você ter uma ideia, eu cheguei a correr de muleta 25 km em 29 minutos. Eu estava correndo com a prótese, com a lâmina antiga, 38. Hoje eu já cheguei a correr com essa prótese 26. Uau. Olha a diferença, Muita de diferença. 38 para 26. São 12 minutos, faz uma diferença. Total. Tanto no ranking mundial, né? Porque eu trabalho com ranking mundial. Para ir para as Olimpíadas, por exemplo, você tem que estar entre os 15 do mundo e do mundo. E cada segundo faz diferença, Faz toda né? a diferença. Faz toda a diferença. Você tem que estar entre os 15 do mundo para ir para a seleção brasileira, para ir para Paris agora, em Los Angeles, agora que eu estou galgando, de 2028. Se Los Deus Angeles. quiser, você estará lá. O shopping ortopédico vai estar lá em Los Angeles, lá, né? Então eu estou fazendo de tudo, porque como que eu posso... Eu sempre tive esse sonho que nunca envelhece, né? Uma coisa que eu aprendi é isso também. O sonho nunca envelhece. O sonho é impressionante. E Deus vai mostrando pra gente, né? Quer dizer, se eu fosse convencional, eu nunca ia chegar na seleção brasileira. Como que eu vou chegar na seleção brasileira com 54 anos? Então, mas no Paralímpico eu posso chegar na seleção brasileira, né? Então, o que eu vou fechar a chave de ouro e dar tanta importância e agradecer ao Amarildo e tantas outras pessoas que passaram na minha vida, eu indo para as Olimpíadas, ou tentando fazer o meu melhor para ir para as Olimpíadas, né? O esporte de fato te salvou, né? Eu aprendi isso, né? Que assim, a pessoa fala assim, João, e se você não ganhar? Não tem isso. Se eu não ganhar, Deus quer que eu não ganhe. E você fez o seu melhor. Eu fiz o meu melhor. E tá tudo Pronto, bem. acabou, tá tudo bem. Eu vou lá para fazer o melhor e curtir a prova. Ô, João, e assim, pensando lá no shopping, a gente recebe pacientes com histórias completamente diferentes todos os dias, né? Pra você, o que o shopping ortopédico assim, fez a diferença na sua vida, assim? Qual é o papel do shopping em toda essa transformação? Não, foi o divisor de águas, né? Com o shopping eu posso sonhar numa seleção brasileira e nas Que Olimpíadas. legal. Isso é o que é o mais legal, assim, né? É o sonho se concretizando, né? Aquele sonho lá dos 14 anos, que eu gostaria de aliar as duas coisas, a profissão com o esporte, e pensando no futuro, né? Nas Olimpíadas, eu queria muito representar meu país e tal. Então, o shopping me proporcionou, diminuiu essa barreira, que era muito grande. Tipo assim, 2 horas e tantos minutos para o melhor do mundo hoje na minha Você se sentia categoria. distante daquele sonho. Do realização. O shopping ortopédico, ele me aproximou. Além de Que lá é legal. uma família, né? Assim, eu considero o shopping minha família, né? Eu chego lá, falo tô em casa. sempre isso. Tô em casa, né? Eu tô em casa. Isso pro amputado é tipo assim, ó. Estou com a minha galera, né, Raíssa? Mas é verdade, totalmente né? diferente do convencional, né? Convencional tem amigo aqui, tem amigo ali, tem um monte de amigo. E a gente não, a gente tem poucos amigos amputados, deficientes. Então, quando a gente chega, principalmente, Se tipo assim, identifica. a Raíssa, ela passa os mesmos problemas que eu passo. Então, o transtibial não passa o mesmo problema que eu passo, mas Sim. o transfemoral passa. Então, ela sabe tudo que eu passo, ela sabe. Então, parece assim, pô, tem alguém que está compartilhando os mesmos mesma dia a coisa. dia que eu. Né? Então, é muito legal. E a gente se torna da mesma família mesmo, né? Isso é muito legal. Assim, eu gosto. Eu tenho uma pergunta pra você. Se você pudesse falar com um adolescente que sofreu um acidente, que tá passando por muitas dores, um jovem, né? Ou que vai precisar passar por uma amputação, o que você diria
nesse início de reabilitação ou de aceitação, qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa que eu faria para ele é o seguinte: acredita em Deus. Primeira coisa. Ele é o Pai poderoso, onipotente. Nada acontece sem ele. Primeira coisa. Segunda coisa. O que você mais gosta de fazer? Você vai fazer. Então, eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. Então, quando eu falo para um paciente lá no shopping, que ela veio andando, você quer andar? Você sente quando a pessoa quer andar. Que ela olha dentro do seu olho e fala, eu quero andar sim. Eu quero andar. Então, você vai andar. Então, ela vai andar mesmo. Você sente isso. Basta você então, o que querer, eu falei, né? então eu falei para eles, acredita em Deus, tenha muitos sonhos, você vai realizar todos os seus sonhos e vai em frente, cara. Que acredita em você mesmo, né? Eu acho que exatamente isso. Acredita que a gente vai conseguir, talvez não da maneira como a gente faria se tivesse duas pernas, né? Eu acho que o caminho é o mesmo, mas as adversidades são diferentes. Para cada um. Mas o adolescente, Rai, não tem esse discernimento, né? Sim. Ele não entende essa palavra. Pro adolescente de 14, 13 anos, eu ia falar isso mesmo. Acredita em Deus, né? Acredita em você, né? E vai em frente, acredita nos seus sonhos. Porque você acreditar nos seus sonhos, você vai acreditar em você, né? É verdade. Você vai para cima, né? E é bem isso mesmo. Agora, se você pudesse falar pro João que passou tudo o que passou, toda a superação que você teve, transformação, se você pudesse olhar nos olhos dele e falar algo pra ele hoje, o que você falaria? Difícil essa pergunta, hein? É muito difícil, porque eu sou muito feliz, né? Eu sou um cara muito feliz com tudo, com os netos, com os filhos, com a minha esposa. Eu sou muito feliz com tudo, até as coisas ruins que passou na minha vida, né? Foi muita turbulência e eu era esse cara muito simples, assim, coisa da palavra. Eu acreditava muito em Papai Noel, sabe? O coelhinho da Páscoa, eu acreditava demais nisso. Eu achava que todo mundo era bom e aí eu tinha que me provar que era ruim. E mesmo assim, ainda dava segunda, terceira, quarta, quinta chance, até uma pessoa falar, ou a pessoa que estava do mar falou assim, meu, você não tá vendo que o cara tá te prejudicando? Então, eu sou bem assim mesmo, né? Mas eu acho, eu pedia para não ir na casa da minha avó, se eu pudesse. Eu não iria para a casa da minha avó, aquele dia da hora do almoço das avós, porque eu poderia ter, eu sempre penso isso, sabe? Se eu não tivesse ido lá, eu acho que isso aí, eu não sei se ia mudar a minha história, mas se eu não tivesse naquele carro lá, eu acho que a minha história ia ser totalmente diferente. Mas o que você falaria para o João que superou, tudo que superou, assim, com os medos que você tinha? Eu ia falar assim, cara, você é muito feliz, cara. Você é um cara muito 10, você tá de parabéns. É isso mesmo, a vida é essa. E acelera mais. Você não tem problema. Seus amigos, eu até postei esses dias no meu post lá. Eu sou muito fã dos meus amigos, cara. Sabe? O Ninja foi muito certo naquilo que eu falei. É sempre assim, eu quero estar perto de quem eu sou muito fã. Que cada um tem uma coisa para me poder espelhar até hoje com 54 anos. E você é um cara muito amigo também, né? Eu gosto da amizade, eu gosto de povo, né? Eu gosto de gente. É uma pessoa muito especial, assim, que quer estar perto das pessoas, assim, que quer ser luz na vida das pessoas, né? Eu sempre quero escutá-las, né? Eu sou um bom ouvinte, assim. Eu gosto de escutar e se eu puder ajudar, eu ajudo. Uma coisa pode ter certeza, mas eu nunca vou atrapalhar ninguém na vida. Não é o meu feitio. E assim, eu sou muito bacana, porque foi um exercício que eu fiz de não ter inimigos, né? Às vezes tem pessoas que não gostam da gente, que a gente não é obrigado, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém agrada todo mundo. Né? Eu sempre falo para meus filhos, ninguém gosta de ninguém, cara. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas quando você gosta, e pelo menos o respeito, o carinho, a educação, eu acho que é muito importante isso na vida do ser humano, né? Eu ia falar para o João Carlos assim, continua sendo esse cara, essa mesma pessoa que você veio lá de trás, que eu fui muito moldado, né? Eu acreditava mesmo nas pessoas, então bati muito de frente, as pessoas me bateram muito, assim, decepcionando demais. Eu com 54 anos até hoje me decepciono com as pessoas. E faz parte, né? E faz parte do processo mesmo. João, sua história nos lembra que o tempo ele não apaga a dor, mas que a gente consegue ressignificar ela, né? A gente consegue superar todas as adversidades e continuar e batalhar e persistir, que você mostrou que
por todo esse tempo que você continuou sentindo dor, tendo que passar por cirurgias, término de relacionamento, né, renovação de votos, toda aquela coisa, você conseguiu superar. Então, você mostrou que persistindo, insistindo, confiando em Deus, que isso dá certo, né? E levar a felicidade, a positividade por onde você passa, que é isso que você passa pra gente. Você passa muito amor, muita paz, muita alegria. Todo mundo que tá com você sente isso de verdade, de coração. É um prazer te receber aqui no podcast. Muito legal, isso A é gente bom. tá muito feliz que você aceitou muito esse legal. convite. Não, É muito importante pra pra mim gente. Pra mim foi uma honra poder... né, Eu acho que a gente vai precisar da versão 2 desse Com podcast, certeza. com o João aqui. Tem que a parte Né? do esporte, Do né? esporte. É. Pra gente A conseguir gente falou sobre... abranger. Como que é que eu faço do esporte, como é que é a rotina Sim. do esporte, né? Sim, e essa era até uma pergunta que eu queria te fazer, e que eu acho que a gente, antes de finalizar, podia falar sobre isso. Quanto de disciplina que você precisa ter, é uma rotina muito corrida, que te depende, que você precisa, assim, acordar muito cedo, e como que é isso? Quando virou a chavinha lá, eu percebi que é assim, ó, como que é, o que eu posso fazer? Eu perguntava para mim, quando eu comecei a ver minha vida de cima e não ver minha vida só no horizonte, eu meio que subi e falei assim, o que eu faço para ser o primeiro do Brasil primeiro? E depois eu quero ir para as Olimpíadas. O que eu tenho que fazer? Porque meu sonho é ir para as Olimpíadas, né? Então, assim, a minha categoria, Maria, não sei se você sabe, não é por idade, é por classificação funcional. Então, eu estou com 54, mas a minha competição é com menino de 30 anos, de 20 anos, de 19 anos. Então, é isso, né? Eu tenho que conviver com isso, eu tenho que trabalhar isso, né? E quando eu percebi lá de cima que eu tinha que treinar, não adianta o que eu fizesse, eu tinha que treinar. Ter uma disciplina, né? Treino. O negócio é treino. Então, o que eu fiz? Qual é o cara mais... o cara do esporte, do meu esporte, que é o mais qualificado para mim? Fulano, fora da seleção brasileira. Fulano, você é do Uberaba, porque todo mundo fica longe, é tudo por telefone. Você pode me acompanhar? Quando você me cobra? Joãozinho, por você, cara, não me cobra. Não, eu quero que você me cobra. Eu quero ser o seu atleta. Quanto você me cobra? É o Guilherme Maeda, que já está comigo há 3 anos. João, e nós treinamos natação junto. Então eu já conhecia ele e tal. Joãozinho, por você eu vou fazer tanto. Não, eu quero ser um aluno. Tá? E para corrida? Você quer que eu te acompanhe na corrida? Eu quero que você me ensine a correr, cara. Eu tenho que melhorar minha performance. Que para mim chegar nas Olimpíadas, eu preciso correr. Eu tenho que correr os 25 para baixo, os 5 para baixo de 25 minutos. Então ele me acompanha, ele me passa o treino e me acompanha todo final de semana e toda terça-feira na corrida. Que legal. Então foi na hora que eu percebi que era isso que precisava ter, né? Essa disciplina que você fala. E a vontade. Entendeu? Essa gana. Tem que querer, né? Porque quando você ganha, quando eu ganhei o brasileiro em 2018, eu fui picado por uma gana. Eu ficava assim, amanhã, todo mundo tá descansando, eu falava assim, amanhã eu vou treinar. Cara, amanhã eu vou treinar, velho. Eu vou treinar. Os caras, você tomou o quê, cara? Você não tá normal, né? Eu falei, não, eu tenho que treinar. Você deu um gás, né? Então, e assim, tô cansado. Então aí veio o tempo, veio me mostrando que o descanso é treino, alimentação é treino, hidratação é treino. Então tem toda uma história que você tem que ir atrás, né? Que é uma coisa muito longe, assim. A gente vai demorar aqui muito tempo para falar esse tipo de coisa, mas é a vontade de chegar no sonho que não envelhece, sabe? O sonho que nunca envelhece. Não tem a ver com a idade, né? Não tem a ver com a idade. E assim, Deus me proporcionou isso, né? De ir para Paralimpíadas, né? De poder ir. Legal. Fui para os Estados Unidos, fui para a Europa competir, né? Fui para os Estados Unidos. Então, foi muito legal disputar o Pan-Americano, disputar competições internacionais, né? E ver as outras histórias, né? Porque o Paralímpico fora do país é uma outra realidade que não tem no Brasil. Eu acho que vai demorar anos, né? Por mais que as medalhas paralímpicas nós estamos entre os 5 melhores do mundo, em todas as, né, nas Paralimpíadas, né? Uhum. E a gente arrebenta mesmo. Mais que os convencionais, né? A gente traz muito mais medalha. Até o valor da medalha é diferente, que eu acho que não poderia ser, né? O convencional ganha um valor e o 1/3 ganha o paralímpico. Tu sabia disso? Entendeu? Sim.
E a gente está brigando para isso, para igualar. Sim. E até as competições do triatlon ser remuneradas, porque do convencional é remunerado. Por que não o paralímpico não é Sabe a remunerado? gente, né, que tem tanto gasto com tanta coisa, tudo é muito caro. Online é muito caro, um pé é muito caro, a capa do pé é muito toda cara. tecnologia, né? Tipo, a gente tem muito mais gastos do que uma pessoa, um atleta convencional por não ter um maquinário, né? De fato, pra gente Então, usar. eu acho isso, mas tem que ter a vontade, o sonho, né? Você nunca desistir do seu sonho, né? O sonho é muito importante, você viver daquele sonho, né? E assim, dedicação, né? É foco, força, fé e festa. É isso aí. Você tem que ter quando você realizar o seu sonho, você tem que ter uma festa. Você tem que confraternizar a sua festa, entendeu? Que é aquilo que você chegou aonde você está. Então, quando eu chegar das Olimpíadas, eu vou fazer uma festa aqui em Belo Horizonte, vou fechar o shopping. Falar, Maria, eu quero fazer um churrasco aqui, entendeu? Porque você tem que festejar aquilo que você conquistou, né? É muito importante isso, né? Com certeza. E é isso, é isso. João, queria te agradecer muito, muito por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que eu tenho que... Assim, a sua história inspirou, acho que a vida de muitas pessoas, né? A gente já sabe um pouquinho do que... de tudo isso que você viveu e levar essa história para a vida de tantas pessoas que vão estar nos assistindo, né? Assim, que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que vai ser muito grandioso. Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o meu propósito é esse, né? É mudar a vida das pessoas para melhor, né? Sim, e eu acho que você tem muito isso no coração, assim, um propósito muito grande de ser luz na vida das pessoas. Então, que eu tenho certeza que você vai, de verdade, inspirar a vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, João. Obrigado ao shopping, obrigado ao Amarildo, me proporcionar esse sonho, né? De fazer minha vida, uma qualidade de vida tão boa como eu tenho hoje, graças ao Amarildo, ao shopping ortopédico. Eu que tenho que agradecer. A história do João nos lembra que o tempo não apaga a dor, mas pode transformar caminhos. João, obrigada por compartilhar essa história com a gente. O Entre Nós é um podcast do Shopping Ortopédico, criado para mostrar que por trás de cada prótese existe uma pessoa com uma história, uma vida e um recomeço. Se essa conversa tocou você, compartilhe, porque às vezes alguém precisa se ver no outro para continuar.